A adaptação climática é um processo de ajustes aos sistemas naturais e humanos para evitar ou reduzir os riscos climáticos decorrentes da mudança do clima. Na gestão de risco de desastres, por exemplo, a agenda de adaptação é voltada à prevenção e preparação de desastres. São medidas como, por exemplo, a evacuação de pessoas de área de risco, mapeamento de abrigos, medidas de preparação para busca e salvamento, desassoreamento de canais, entre várias outras que podem ser adotadas para evitar perdas e danos. É muito importante que as cidades se preparem para enfrentar o contexto de crise climática. A cidade deve principalmente apostar num planejamento urbano com a lente climática, o plano diretor, planos de contingência, os planos de adaptação, de saneamento, de moradia, precisam identificar quais são os riscos que aquela cidade enfrenta. E a gente também precisa incluir a agenda de adaptação em políticas públicas como a de saúde, como a de mobilidade, abastecimento de água e segurança alimentar. É, portanto, um conjunto de políticas públicas que precisam ser adaptadas a este novo contexto de crise climática. As comunidades rurais precisam se preparar para enfrentar o contexto de crise climática porque elas são muito impactadas. A agricultura familiar, a mudança no uso da terra, tudo isso se altera bastante frente ao contexto de crise climática. A mudança do clima traz variações que podem impactar, por exemplo, na produção de alimentos e também na sobrevivência de espécies. O planejamento urbano pode preparar as cidades para enfrentar o contexto de desastres climáticos na medida em que prepara as cidades para enfrentar eventos extremos, como inundações, ondas de calor, deslizamentos e tantos outros problemas. E também o envolvimento da sociedade para que todos ajudem a construir uma cidade melhor, garantindo que todos tenham voz nas decisões e ajudem a construir juntos uma cidade mais resiliente. A adaptação à mudança do clima exige um pacto social e político. Todas as pessoas precisam participar. Não basta ou não é tarefa apenas de um governo. É muito importante que toda a sociedade ela se envolva e esteja sensibilizada, que este é um problema de todos nós. A agenda de clima não é a agenda de um, é a agenda de todos, tendo em vista a redução de desigualdade e de vulnerabilidades socioambientais na perspectiva de um desenvolvimento sustentável.